Nesta edição, a sujeirada fétida do infame STF, a vergonha mundial, continua borbulhando. Algumas considerações sobre o que está acontecendo com o nosso arroz de cada dia. Os espertos professores cariocas querem ficar de férias para sempre. Olá, eu sou o Cláudio Lessa falando de Brasília. Você não gostaria de ter uma mulher para lhe dar uma mesada de R$100 mil e ter amizade com uma construtora que reformasse a sua casa na faixa, isto é, sem você pagar nada, só ficar devendo favores, por assim dizer? Pois é, este é o perfil do recém-despredenciado sinistro Dias Mefistófele, o amigo do meu pai. A revista Cruzoé está revelando que, além da Odebrecht, que realizou obras na casa de Mefistófele, as planilhas secretas da OAS revelam, de acordo com os procuradores da Lava Jato, o registro de um repasse contabilizado como, abre aspas, reforma Casa Dias Toffoli, fecha aspas. Isso confirma o relato do dono da OAS, Léo Pinheiro, que foi engavetado pela Procuradoria-Geral da República. Depois que a planilha foi descoberta, os investigadores defenderam a reabertura da apuração, afirmando haver, abre aspas, robustos indícios, fecha aspas, de que a OAS custeou a obra na residência do amigo de meu pai. Em maio de 2013, segundo a Cruzoé, Léo Pinheiro escreveu a um dos auxiliares dele que, abre aspas, o Ricardo, assessor de Mefistófele, me ligou dizendo que lhe pediu um assunto da residência do amigo dele. Pode providenciar, fecha aspas. Alguns meses mais tarde, em agosto de 2013, a despesa com a reforma foi registrada nos arquivos secretos da empreiteira OAS. No ar fica a pergunta: será que o atual PGR Augusto Aras enviou ao Supremo a petição preparada pelos ex-auxiliares dele? Mas agora, o Brasil deu início a uma nova era no infame STF, a vergonha mundial. O fazendão parou de tomar no Toffoli e passa a tomar no Fux. E o lamaçal fétido do infame Supremo Tribunal da Fraude não acaba nunca e se estende agora a mais um dos integrantes daquele lugar infeliz, o moleque sinistro Celso de Mello, também conhecido como juiz de merda. De licença médica, o decano moleque descobriu mais uma forma de constranger o presidente Bolsonaro. O cretinoide publicou um despacho na manhã de hoje, alegando que ele já estava pronto quando entrou de licença. No documento, o juiz de merda, à beira da aposentadoria, mais longe de deixar de praticar as picaretagens baratas dele, negou o pedido para que o presidente preste depoimento por escrito no inquérito imbecil que trata da suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Na decisão, o moleque afirma textualmente que Bolsonaro terá que ir pessoalmente à PF para responder às perguntas dos investigadores. O sinistro idiota, desta vez, só teve o cuidado de não ameaçar a condução do presidente, abre aspas, debaixo de vara, fecha aspas. Por outro lado, essa ordem é totalmente inócua. Basta o presidente ficar em silêncio e a presepada não dura mais do que 5 minutos. A intenção do moleque é apenas a de irritar os bolsonaristas, já que certamente nem mesmo Bolsonaro liga mais para o que esse moleque faz, além do que essa palhaçada significa apenas mais um tiro de bazuca nos pés dos 11 infames abutres togados que continuam com a lamentável campanha de desmoralização do outrora egrégio tribunal. É uma gentinha apenas ridícula, digna de pena. No dia 10 de setembro, há 19 anos, 246 pessoas foram dormir, se preparando para voar na manhã seguinte. 2.606 pessoas foram dormir na expectativa de ir para o trabalho de manhã cedo. 343 bombeiros foram para a cama descansar em preparação para o turno da manhã seguinte. 60 policiais foram dormir em preparação para a patrulha da manhã seguinte, assim como 8 paramédicos também se prepararam para o turno matinal. Nenhuma dessas pessoas continuou viva depois das 10 horas da manhã de 11 de setembro de 2001. Preste atenção, um único momento pode mudar completamente a sua vida. À medida em que você continue vivendo, desfrutando do ar que respira hoje e mais tarde à noite, antes de ir dormir, se preparando para um novo dia da sua vida amanhã, beije aqueles que você ama,
Dê um carinhoso abraço, um pouquinho mais apertado neles e, além disso, não deixe de valorizar cada segundo da sua vida. Não, este não é um comercial, mas é um comercial de qualquer forma. Você sabe o que aconteceu com o joalheiro relojoeiro Paulo César Silva, que elogiou o menino Mário, de 10 anos, que comprou um relógio para os Dias dos Pais em Goiás. Ele foi multado em R$10 mil e proibido de veicular o vídeo, uma proibição devidamente furada aqui outro dia, porque aqui não se admite censura. Pois bem, esta é a PC Relojoaria, o melhor lugar do Brasil para se comprar um relógio quando se quer presentear alguém. Tenho certeza de que a PC Relojoaria envia encomendas pelos Correios, portanto aqui vai o endereço dela. Ela fica na Avenida 20 de Agosto, 1793, no setor central de Catalão, em Goiás. O CEP é 75 701 010. O telefone da loja é 0 operadora 64 34 11 62 45. Se eu morasse em Catalão, Goiás, teria orgulho de saber que meu filho, desde os 10 anos de idade, estava trabalhando na PC Relojoaria. Quero voltar à questão do arroz, que agora está mais caro em decorrência das imbecilidades praticadas por governadores e prefeitos durante a pandemia de matéria plástica. É preciso que a gente se lembre de outras coisas também, igualmente canalhas e prejudiciais, praticadas por outros, especialmente os petralhas, que resultaram nas dificuldades que estamos passando hoje. Em 2008, o vigarista, cachaceiro, ladrão, batedor de carteira que fingia presidir o fazendão, resolveu acabar com uma extensa área, uma área enorme de 2 milhões de hectares que existia em Roraima, chamada Raposa Serra do Sol. O canalha colocou um cocar na cabeça, foi lá e retirou todo mundo que morava lá, especialmente os produtores de arroz. Foram 150 mil toneladas de arroz por ano que deixaram de ser produzidas. A região foi entregue nas mãos de pouco mais de 20 mil índios que transformaram o lugar num lixão a céu aberto. Com isso, os brasileiros perderam em várias frentes. Perderam a produção de arroz, perderam o desenvolvimento econômico que essa produção de arroz gerava para a região e para o fazendão como um todo, perderam na exploração ordenada dos recursos minerais, que agora estão nas mãos dos índios e são manipulados por grileiros e traficantes que roubam esses minerais. Uma área de 2 milhões de hectares é impossível de ser fiscalizada, já que o que ocorre atualmente é uma pseudo-fiscalização por parte da Polícia Federal, do Exército e da FUNAI, e que é paga pelo contribuinte. O vigarista safado, um ignorante mal intencionado até a medula, fez o que fez para que os minerais que estão ali, e que não são poucos, e que são muito valiosos, pudessem ser explorados com facilidade por contrabandistas. Na prática, o que esse batedor de carteira fez foi vender essa área. É preciso lembrar que áreas alagadas como aquela, que servem perfeitamente para a produção de arroz, são valiosas, porque são poucas as que existem no mundo. Elas precisam ser valorizadas e tratadas como patrimônio nacional, e não jogadas fora por um ignorante safado que não entende nada de agricultura. Esta é a verdadeira herança maldita dos petralhas, que agora estamos precisando reparar para seguir em frente. Por falar em petralhas, veja só um registro fotográfico das mulheres que são contra Jair Bolsonaro, cada uma mais feia do que a outra, feias de fazer cachorro chorar. Por isso mesmo, esse time é conhecido como os Canhões de Navarone. Eu vou tirar a foto rapidamente para você não ficar muito assustado. Na tarde de hoje, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado Roberto Jefferson, o crápula do bem, se apresentou na chefia de polícia do Rio de Janeiro, atendendo a um mandado de prisão preventiva. Ela responde por atos supostamente praticados entre maio de 2013 e maio de 2017, quando assumiu secretarias municipais durante as gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Cristiane, que é candidata a prefeita do Rio de Janeiro, achou estranho esse mandado de prisão há poucos dias da eleição e justamente no momento em que, segundo ela, a candidatura dela se fortalece. Absurdo que uma denúncia antiga
de 2012, 2013 esteja sendo cumprida agora um mandado de prisão preventiva contra mim, faltando dias para a eleição, contra mim, contra os dois principais candidatos. Isso no momento em que a minha candidatura se fortalece e nós sabemos que tem interesses políticos por trás desses atos todos que acontecem. Eu estou de consciência tranquila de que a justiça será feita e os fatos serão esclarecidos a meu favor. Então, podem contar que em breve estarei novamente em liberdade e pronta para competir e ser prefeita do Rio de Janeiro. Além de Cristiane Brasil, foi preso também o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes. No momento FEBEAPA desta sexta-feira, em homenagem ao saudoso Sérgio Porto Stanislau Ponte Preta, tem uma notícia que chega da progressista cidade de Penedo, com 60 mil habitantes, localizada a 170 quilômetros de Maceió, no estado de Alagoas. E a pergunta inicial é: quem comeu o coronel? Pois é, Alberto Lira, o dono da Mr. Burger, uma lanchonete de Penedo, acabou preso por algumas horas porque resolveu homenagear os militares, dando nomes de patentes aos sanduíches da lanchonete, numa estratégia de marketing que não agradou nem um pouco ao comandante da Polícia Militar local. Afinal de contas, para ele, não ficaria bem alguém chegar na lanchonete e pedir um coronel mal passado, ou sair de lá dizendo que acabou de comer um sargento. O delegado de polícia entendeu que não havia motivo para a prisão de Alberto Lira, mas recolheu os cardápios da lanchonete. Depois de toda a comoção, a Mr. Burger quer manter os nomes, como o Coronel, que é um filé com presunto, e o Comandante, que é um prato com calabresa frita, o mais caro da casa. Os advogados já entraram em cena e já está rolando uma denúncia por abuso de autoridade contra o comandante local da PM e uma ação por danos morais contra o estado de Alagoas. Afinal, ninguém foi proibido até hoje de vender lula à milanesa, nem filé a cavalo, por exemplo. Além do mais, se o raciocínio do comandante fosse válido, nenhuma festa de criança teria brigadeiro, o docinho que homenageia a mais alta patente da aeronáutica. O que se fala agora em Penedo é que comer brigadeiro pode, mas comer coronel está proibido. No Rio de Janeiro, os energúmenos que chefiam a 23ª Vara da Justiça do Trabalho resolveram proibir o retorno às aulas até que professores e estudantes sejam vacinados contra a peste chinesa, ou que, abre aspas, até que se demonstre de forma concreta, por meio de estudo técnico ou de outro modo, que não há risco aos alunos, professores e à sociedade, fecha aspas. A imbecilidade está diretamente relacionada a uma ação ajuizada pelos esquerdoides preguiçosos do Sindicato dos Professores do município do Rio e da região, que querem continuar de férias, lotando as praias, se bronzeando e desmoralizando olimpicamente esse besteirol criminoso de quarentena e lockdown. O governo do estado tinha liberado o retorno das escolas particulares a partir de segunda-feira, dia 14 de setembro, mas orientou as prefeituras a decidirem as datas em cada município. Porque vacina, meu caro, é uma miragem no horizonte. Aliás, por falar nessa palhaçada de pandemia de matéria plástica, desculpe a ignorância do macaco, mas uma pergunta não quer calar. Se o horário das votações nas próximas eleições foi estendido para evitar aglomerações, por que o horário do comércio é diminuído para evitar aglomerações? Perguntar não ofende. E uma coisa puxa a outra. Por falar em voto, não se esqueça. No dia 15 de novembro, seu voto pode ser trocado por R$100. Mas depois você fica sem educação, sem saúde, sem saneamento, sem médico, sem segurança e sem moral para reclamar. E mais um aviso sobre a votação. Se ninguém da direita se oferecer como mesário, trabalhando como voluntário sem ganhar um tostão, apesar da grana preta que essas quadrilhas fantasiadas de partidos políticos têm no cofre, o que acontecerá será muito simples. Todo o serviço dentro das sessões eleitorais estará na mão dos esquerdopatas.
E eles, pode crer, se oferecerão em massa e na hora que a votação terminar, não haverá o que fiscalizar, porque só eles estarão ali para praticar todo tipo de esquerdices. Lembre-se, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ah, e mais uma coisinha. Você sabe qual é a relação entre o pato, a música e o Bolsonaro? Não? Veja só. O pato é filho da pata, a música é filha da pauta e o Bolsonaro é filho da pátria. Esse que você pensou é o vigarista, batedor de carteira, cachaceiro de 9 dedos, ladrão de um fazedão inteiro. Até a próxima.